Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma liturgia tão bela e rica, nos ensina coisas importantes para a nossa prática, para a nossa vida cristã, para o nosso dia enquanto comunidade. E a primeira coisa que eu destaco, já na primeira leitura, vai fazer uma pergunta para a gente, né? O que o Senhor nos pede? O que Ele pede a mim, o que Ele pede a você, o que Ele pede a todos nós? Aqui a resposta já vem: temer a Deus. Ele pede que nós tenhamos esse temor a Deus. Só que nós devemos saber separar o temer a Deus do ter medo de Deus. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que a gente o tema, mas no sentido de respeitá-lo, de amá-lo, de seguir seus preceitos, seus mandamentos. Esse é o verdadeiro sentido de temer a Deus. Estar com Ele o tempo todo estar com Deus, trazê-lo para a nossa vida, principalmente porque Deus quer que nós estejamos com Ele. Ele deseja estar junto dos seus filhos, juntos de cada um de nós. Portanto, nós também devemos ter esse desejo, estar com o nosso Senhor, respeitá-lo, amá-lo, querer caminhar nos seus preceitos, nos seus ensinamentos. E a primeira leitura cita seguir os 10 mandamentos, não de uma forma legalista, de uma forma autoritária, de uma forma que pesa, mas seguir os mandamentos para que nos tornemos felizes, seguindo os preceitos de Deus. Ser feliz seguindo nosso Senhor. Esse é o objetivo dele para conosco, é isso que ele nos pede, essa mudança de vida, essa transformação, ter esse coração livre, aberto, essa mentalidade aberta para acolher tudo que vem de Deus, acolher todas as suas maravilhas, tudo aquilo que Ele quer, deseja, nos ensina, tudo aquilo que Ele propõe para os seus filhos. Amar a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amar a Deus por inteiro. Deus quer isso de nós, o seu amor total, gratuito, não um amor mais ou menos, um amor de qualquer jeito, de qualquer maneira, um amor que seja apenas da boca para fora, externo, mas um amor que brota verdadeiramente do coração. Esse é o desejo de Deus para seus filhos, para todos nós. Então nós devemos observar tudo isso, escutar aquilo que Ele nos pede e nos esforçarmos para fazer esse caminho, fazer toda essa transformação, todo esse movimento para estar do lado de Deus. Deus quer que sigamos seus mandamentos, mas que sejamos felizes, não vivamos num legalismo, né? Viver com liberdade, porque os mandamentos de Deus é aquilo que nos engrandece enquanto seres humanos, enquanto irmãos, irmãs, fraternos, que vivem numa comunidade, que promove a paz, a justiça. Esse é o mandamento de Deus. Um Deus que manda que o amor prevaleça, que a justiça aconteça, que a união, a paz, a alegria, que o diálogo exista entre seus filhos. A Deus tudo pertence, o céu, a terra e tudo que nela habita. Então nós, habitando essa terra, pertencemos a Deus, os animais, a natureza, e nós devemos então olhar para tudo aquilo que pertence a Deus e ser feliz por essa criação tão bonita e tão bela. Olhar para o ser humano, o nosso irmão, o nosso próximo, e reconhecer nele a presença de Deus. Olhar para a nossa natureza, reconhecer nela a nossa mãe, a nossa irmã, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada com carinho, com respeito, porque é a nossa casa comum. Então, sempre olhar para isso. A terra a Deus pertence, e a tudo que nela habita. Então nós não devemos descartar
os nossos irmãos e irmãs, porque a todos eles pertencem a Deus, seja a natureza, seja os animais. A gente deve ter esse olhar, amar as coisas de Deus, e as coisas de Deus somos todos nós, repletos do Espírito Santo, cheios da graça, olhar para o ser humano e reconhecer nele a presença de Deus. Por isso é importante a gente cuidar uns dos outros, amar, respeitar, cuidar da terra, né? Cuidar da nossa casa comum, fazer do nosso lar, fazer da nossa casa, fazer da nossa vida um lugar de paz. Mais uma vez, esse é o desejo de Deus, fazer da nossa vida, da nossa casa, fazer do nosso lar um lugar de paz. Para isso nós devemos então abrir nossos corações. Às vezes a gente está com o coração tão endurecido, fechado, não conseguindo compreender tudo aquilo que Deus nos ensina, nos ajuda. Por isso é importante a gente fazer esse movimento, abrir o coração, acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Sermos então servidores de Deus. E como a gente pode servir a Deus através dos nossos irmãos? Servir a Deus através dos nossos irmãos. Às vezes a gente deixa os nossos irmãos de lado e se diz servidores de Deus, mas esquece que ao olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, a gente encontra nele a presença de Deus. Então nós devemos sempre observar isso. E a leitura, então, ela cita quem é o nosso irmão, quem é o nosso próximo, como a gente pode estar servindo a Deus, como a gente pode estar agradando o nosso Senhor. A primeira leitura cita a viúva, o órfão, o estrangeiro. São os pequeninos, os menos favorecidos, os abandonados, os marginalizados. Então nós devemos observar hoje no nosso dia, né? Quem são as viúvas do nosso tempo? Quem são os marginalizados do nosso tempo? Os órfãos. Quem são os pequeninos? Quem são os que estão afastados e precisam do nosso apoio? Precisa da nossa ajuda, da nossa fraternidade, do nosso abraço, da nossa acolhida carinhosa. Olhar para essas pessoas, para esses pequeninos. Aqui hoje no Evangelho, na primeira leitura, nós escutamos os órfãos, a viúva, os estrangeiros, mas existem tantas outras situações de irmãos pequeninos que precisam do nosso olhar carinhoso, da nossa acolhida fraterna, do nosso gesto de irmãos em Cristo, que acolhe o próximo e ajuda ele a continuar caminhando no caminho de Deus. Às vezes nós devemos observar na nossa realidade onde se manifesta a presença de Deus, e às vezes a presença de Deus está nesses nossos irmãos, no nosso gesto de ajudá-los a crescer, ajudá-los promovendo a justiça, a paz, oferecendo a eles amor, respeito, diálogo, dignidade. Nós devemos então, meus irmãos, estar atento para que possamos, de coração e mente aberta, promover uma acolhida fraterna aos que mais sofrem. Ser presença de Deus na vida dos outros. Nós devemos ser assim porque Deus pede que nós façamos isso. Promover a paz, promover a justiça, promover tanta coisa boa. Deus pede que nós sejamos servidores. Assumir a sua missão, seguir os seus mandamentos, estar em seus preceitos, em seus caminhos. O Evangelho, Jesus nos prepara os discípulos para o que viria a acontecer com ele, mas os discípulos, sem compreender, ficam tristes, né? Ao terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ainda não compreendiam, mas a ressurreição de Jesus é sinal de alegria, é sinal de grandeza, de majestade, coisas boas. Eles ainda não compreendiam aquilo, mas Jesus já vem preparando os discípulos para o que fosse acontecer com ele.
e também nos prepara para que a gente esteja vigilante, porque no terceiro dia Jesus ressuscita, Ele permanece conosco, e a gente tem que estar alegre, estarmos ligados a Ele, continuando a sua missão. Jesus ressuscita para que possamos continuar os seus caminhos, anunciando a boa nova. Jesus também nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos pessoas simples, evitar os escândalos, ser mais resilientes, né? Então, assim, quando ele pede a Pedro, apague, né? Vá lá, apague, não vamos nos preocupar com isso. Às vezes nós somos assim, preocupamos com pequenas coisas, fazemos muito barulho, tenhamos muitas dificuldades com pequenas coisas, mas Jesus vai dizer o seguinte: olha, vamos ser mais simples, vamos optar pelo silêncio, vamos ser resilientes, para que assim evitar os conflitos, evitar as brigas, as dificuldades, as discussões e muitas outras coisas. Não digo que seja simples, nem Jesus conseguiu viver essa simplicidade, porque ele também em sua missão teve grandes dificuldades, mas ele nos ensina assim, que embora a gente ainda encontre dificuldade, embora não seja tão simples, nós temos que nos esforçarmos para que a paz prevaleça, para que a paz exista e aconteça no nosso meio. Lembrando, não é simples, o próprio Cristo também teve dificuldade em sua missão, mas Ele soube com sabedoria, né, nos ajudar a compreender isso, que nós devemos ser resilientes, fazer esse esforço, não vamos criar problema, não vamos criar nenhuma discussão, nenhum atrito. Vá lá, pague e resolva esse problema. Vá lá, né, com silêncio, com sabedoria, com atitudes positivas, deixe que a vida siga sem conflitos, sem discussão. Por isso a gente sempre escuta e a gente repete esse pedido pela paz, pelo diálogo, pela fraternidade, pela acolhida. A gente escuta isso do próprio Cristo. Sermos homens e mulheres, sermos cristãos que promovem a paz no seguimento de Jesus Cristo. Sabemos que não é simples, que não é fácil, mas nós devemos com coragem, com firmeza, seguir esse ensinamento de Jesus, promovendo a paz, o respeito e o amor entre os nossos irmãos e irmãs. Nós devemos sempre, nas nossas dificuldades e fragilidades, olhar para o que Cristo nos ensina e assim tomar boas decisões, ter boas atitudes, boas ações. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje, ela ensina grandes coisas para a nossa vida, para a nossa prática. Você, tendo um tempo, releia a primeira leitura, o Salmo, releia o Evangelho. Aqui a gente vai aprender coisas para a nossa prática, para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Sermos resilientes, corajosos, acolhendo o próximo, principalmente o nosso próximo que sofre, o próximo que precisa do nosso apoio, da nossa acolhida, da nossa fraternidade, do nosso respeito. Por fim, hoje, dia de Santa Clara, que possamos, a exemplo dela, assumir verdadeiramente, inteiramente Deus em nossa vida e anunciar o Evangelho com alegria, com amor, com fervor, falar de Deus aos outros, ser presença de Deus na vida dos nossos irmãos. Que a exemplo de Santa Clara, possamos ser obedientes à palavra, servidores do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.